O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 6, versículos 7 ao 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisais, muito antes de que vos o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometem, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai que está nos céus não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, este texto que acabamos de ouvir está tirado do texto ou da proclamação, do sermão, da pregação, da orientação de Jesus na montanha. Esse sermão da montanha feito por Jesus é um sermão de ensinamentos fundamentais para todos os seus discípulos, ou seja, para todos nós. No Evangelho de hoje, Jesus nos dá seu conselho, o conselho do Mestre sobre a oração. Meus amados, a oração para todo homem e para toda mulher é um dos pilares fundamentais na nossa caminhada. E mais especialmente nesta caminhada da Quaresma, além da esmola, do jejum. Ontem falávamos sobre a necessidade da caridade, de ajuda do próximo. Hoje falamos sobre a necessidade, sobre a importância da oração. Trata-se, meus queridos irmãos, de uma abertura a Deus. Porque o que é orar? O que significa orar? Orar, rezar, é ser eu mesmo. Eu, um ser finito, ou seja, temos nosso fim, que está aberto ao infinito, que é Deus que não tem fim. É a criatura que se abre, que se comunica ao seu Criador. Orar é estar diante de Deus. Diante de Deus sem interlocutores. Somos criados à sua imagem e semelhança.
diante de Deus na oração. Diante de Deus na oração, somos o que somos. Somos o que somos. Longe de Deus, que me criou, não sou o que sou para Deus. Rezar, orar, é um ato humano. E somente humano. A oração não é uma opção para os seres humanos, não. Para a criatura, a oração é salvação do homem. Homem como homem. Rezar não é fechar-se em si mesmo. Rezar não é fechar-se em si mesmo. Não rezo para viver egoisticamente minha vida. Eu rezo para me abrir aos outros. Primeiro para Deus. Me abrir para Deus. Para depois, com Deus, me abrir para os outros. Porque me abrindo para os outros está a salvação de Deus. Meus queridos irmãos, a oração enfatiza, a oração expressa nossa relação profunda com Deus, o Pai. E Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, nos dá um modelo de oração. O Pai Nosso. O Pai Nosso. Foi Jesus quem nos ensinou a rezarmos assim. A oração do Pai Nosso é uma oração que pode ser considerada como, por dizer assim, o resumo da nossa espiritualidade cristã. Também da espiritualidade do Antigo Testamento. A espiritualidade do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E esta oração está equilibrada e educada pelos seguintes aspectos. Vamos olhar agora detalhadamente o conteúdo da oração que Jesus nos ensinou a rezar. A primeira palavra é Pai. Qual é o nome de Deus? Podemos dizer, é Pai. Pai. Um Pai que não é somente meu, um Pai que é nosso. Não é propriedade de um, é propriedade de todos. A outra palavra que nós encontramos como chave, como centro, é seu nome. Seu nome. E a última palavra, que resume, que equilibra essa espiritualidade do Antigo e do Novo Testamento, é seu reino. Seu reino, sua vontade. Esta oração nos mostra a necessidade de sintonizar com Deus. De sintonizarmos com Deus. Por isso logo passa por nossas necessidades. Nós nos comunicamos com Deus também pelas nossas necessidades. Nessa oração Jesus nos ensina a pedir o pão de cada dia. O Senhor nos ensina a pedir o perdão de nossas faltas. O Senhor nos ensina a pedir nesta oração a força, meu irmão, para não cair em tentação. A força para vencer o mal. A igreja, espalhada nos 5 continentes, nos ensina que neste tempo de Quaresma
devemos insistir com urgência na oração. É o tempo da escuta da palavra de Deus. É tempo de conversar, de dialogar com Deus. Porque somente Deus é a fonte da luz, é a nossa força. Devemos, meus queridos irmãos, estar sempre atentos para escutarmos a palavra de Deus. E essa palavra de Deus é vital. É como temos a necessidade todos os dias de comer, de tomar o café, de beber água. Assim também deve ser vital a palavra de Deus. E esta palavra de Deus é exigente, sim, porque a palavra de Deus nos compromete. Não pode viver um irmão que reza a Deus se não tem um compromisso com Ele, que Deus nos exige. Uma religião, uma espiritualidade que não te compromete com a vida, é uma espiritualidade vazia. É uma espiritualidade que não chega a lugar nenhum. Nós, cristãos, sabemos que a palavra que Deus nos dirige, propõe e tem nome próprio: Jesus Cristo. E eu te digo que Jesus Cristo é a melhor oração que você tem. Dialoga com Jesus Cristo. Em Jesus Cristo não há mentira. E não pode existir mentira quando nós dialogamos com Jesus, porque Ele é a verdade. E falar com Jesus tem que ser de verdade. Ele é a esperança. Ele é o amor para a nossa vida, para a tua vida. Rezar é uma nova experiência. Que triste que existam pessoas que não rezam. E eu te digo ainda, as pessoas que não rezam, ainda não descobriram a novidade que ela tem na sua vida. A novidade que ela tem na sua vida interior, na sua vida espiritual. Por isso que uma vez que você encontra esse sentido, essa novidade da vida, da tua existência, você não pode viver sem rezar. Porque isso te acalma a alma, te acalma os pensamentos, dissipa os maus pensamentos, dissipa os maus sentimentos. É uma experiência linda, bonita. Porque quando você ora, quando você reza, de novo eu te digo, você entra na relação vital com Deus. Rezar significa abrir-se a Deus. Rezar significa abrir-se a Deus. Rezar não é repetir palavras decoradas. Não. Nossa vida não pode estar concentrada nem centrada em nós mesmos. Nossa vida não pode estar centrada e concentrada nas coisas do mundo. Rezar é saber escutar a palavra. A palavra de quem? A palavra daquele que é maior do que os nossos pensamentos. A palavra daquele que é maior que tudo o que nós possamos imaginar. Rezar é saber escutar. Escutar a Deus. E a Ele você dirige teus anseios, teus preocupações pessoais e também da comunidade. No louvor, na confiança de filhos e filhas. Às vezes nós rezamos o Santo Terço. Eu estava falando hoje, antes de vir para a meditação, antes de vir para esta meditação, estava falando com alguém, que quando nós decimos no Santo Terço, vamos meditar os mistérios gloriosos, os mistérios gozosos,
E o que significa meditar? Meditar significa contemplar o mistério da salvação. E às vezes o menos que nós fazemos é contemplar o mistério. E rezamos que nem papagaio, Pai Nosso, Ave Maria. E às vezes, hoje mesmo, uma pessoa, a Dona Cleusa, ela errou. Lógico, a emoção de estar rezando na rádio com o padre. Mas às vezes acontece isso, nós preocupamos só com o conteúdo, da fórmula. E às vezes esquecemos que é contemplar, que é falar com Deus. A oração é mais do que recitar fórmulas. É sobretudo, meu querido irmão, minha querida irmã, a convicção íntima de que Deus é o nosso Pai e quer o nosso bem. Sim, Deus quer o teu bem, o nosso bem. A oração nos situa diante de Deus, nos coloca diante de Deus e nos faz reconhecer como somos, como cristãos. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. A oração, sabem, vai nos descobrindo o que temos, o que nós temos, o que temos feito e o que ainda temos para fazer. A oração nos humaniza. A oração nos faz mais irmãos. A oração nos faz mais criaturas e não criadores. Não sou o Criador, sou apenas filho do Criador, sou uma criatura. Se não rezarmos, se você não reza, é impossível que conheçamos a fundo e que nos conheçamos a fundo. Conhecemos tudo na superficialidade. Conhecemos as coisas na superficialidade porque rezamos mal. Quando você reza, você conhece para onde você vai e onde você está. A oração nos possibilita dissermos em profundidade o que somos, o que pensamos, o que vivemos e para onde vamos. Pensa, reflete. Jesus, no seu ensinamento sobre a oração, Ele quer nos evitar de uma noção mágica de Deus. Presta atenção nessas palavras. Jesus quer evitar que tenhamos uma noção mágica de Deus. Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos, pois vosso Pai sabe do que precisais. Deus, meu irmão, é o melhor e maior juiz das nossas necessidades do que nós mesmos. Aqui cabe a pergunta: quem sabe o que você precisa? Quem sabe do que você carece? Às vezes nós não somos. Nós não somos. É Deus. Deus sabe do que nós precisamos. Deus sabe das prioridades. Por isso é que Jesus quer, como Pai Nosso, que confrontemos nossa vida pessoal, nossa vida comunitária, com o seu projeto original. Qual é o projeto original de Deus? Que tenhamos vida e vida em plenitude. Que com nosso viver, o nosso proceder,
Façamos que o reino de Deus aconteça. Se fala tão pouco do reino, tão pouco do reino, e às vezes esse reino de Deus é tão mal entendido. Tão mal entendido. Vós, disse Jesus, portanto, orai assim: Pai nosso que estais nos céus. De todas as revoluções do Evangelho, a mais profunda, e poderíamos dizer a mais radical, é a revelação de Deus como Pai. E, consequentemente, Deus como amor. Deus se revela, ou Jesus nos revela a Deus como o Pai mais carinhoso que possa existir, mais entranhável. O Pai Nosso não é uma simples oração, apesar de ser breve. O Pai Nosso é a síntese de tudo o que Jesus viveu e sentiu. É uma síntese do próprio Deus. É uma síntese do mundo. É uma síntese do que um verdadeiro discípulo deveria chegar a ser. Pai e Nosso. Pai Nosso. Jesus sempre se dirige a Deus com a palavra Abba. Para Jesus, Abba é o nome próprio de Deus. É o nome próprio de Deus. Abba é uma expressão aramaica, sabem? É um termo usado especialmente pelas crianças pequenas para se dirigir ao Pai carinhosamente. O termo Abba tem como tradução literal papai. Aqui no Brasil, aqui no português. Ou papaizinho. Papaizinho. Um diminutivo. É um tratamento de muita ternura, como fazem as crianças, ao chamar Deus de Abba. Jesus quer nos revelar sua relação íntima, a relação íntima que Ele mesmo vive com Deus. A atitude de Jesus diante de Deus é a atitude de uma criança, cheia de confiança, cheia de afeto, cheia de ternura. Diante do Abba, são eliminadas as preocupações. Diante do Abba, você se sente protegida, protegido. Protegido, protegida. Você não tem medo. Quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele está querendo que nós, os seguidores dele, de Jesus, vivenciemos a mesma experiência. Vivenciemos a mesma experiência ao se dirigir a Deus nesta oração. Ele diz: orem assim, Pai Nosso que estais nos céus. Jesus quer despertar em ti, em cada um de nós, o espírito de filho. Somos todos filhos. Somos todos irmãos. Jesus quer que cada um de nós fale com Deus com segurança.
Jesus quer que cada um de nós fale com afeto, com ternura, com confiança de filhos. Jesus quer que cada um de nós se abandone com alegria nos braços desse Pai, desse Paizinho. Porque ao chamar Deus assim, todo medo desaparecerá, toda preocupação deixará de existir, de nos dominar. Quantas vezes você já falou para Deus: Pai, me ajuda, Pai, não posso mais, Pai, me ilumina, Pai, me protege. Deus é o nosso Abá, é o nosso papaizinho, que nos ama com amor incondicional, com um amor insondável, que sabe das nossas necessidades. Ele sabe das tuas necessidades antes mesmo que você a peça. Mas devemos, meus queridos irmãos, prestar muita atenção. Prestar muita atenção no Pai Nosso. Sabem que desde o começo até o fim, ele não é rezado em singular? O Pai Nosso é rezado em plural. E este é um alerta. Pai Nosso, não é meu Pai, é o nosso Pai. Não é meu Pai, é o Pai Nosso. Deus é Pai de todos nós. E quando se fala de todos nós, ninguém pode estar excluído, deve se sentir excluído. Não podemos nos apresentar diante de Deus só com os nossos problemas. Problemas às vezes alheios aos problemas dos outros homens e mulheres. Rezar o Pai Nosso é reconhecer todos como irmãos e irmãs. É sentir-se em comunhão com todos os homens e mulheres. É ficar atentos para os problemas e as necessidades dos outros. Ficar atentos para os problemas e necessidades dos outros. É não desprezar nenhum povo. É não desprezar nenhuma cultura. E ele não é teu irmão só porque está no teu grupo. Ele é teu irmão porque ele é filho de Deus. Quanto desprezo, Nossa Senhora, quantos desprezos nós ouvimos, porque as pessoas não fazem parte do nosso grupo, porque a pessoa não vem na minha igreja, porque a pessoa não milita no meu partido. Meu Deus do céu! Ser filho deste Abá não significa ser infantil. Jesus nunca foi débil. Jesus nunca foi infantil. Não rezamos a Deus para que nos defenda da dureza da vida, ou para que faça aquilo que devemos fazer. Às vezes nós decimos: Senhor, resolve o meu problema. Resolve o meu problema. Eu quero que o Senhor resolva o meu problema. Às vezes problemas que nós mesmos não podemos resolver e problemas que nós mesmos cometemos. Pedimos sim no Pai Nosso, ao nosso papaizinho, que nós saibamos atuar a partir da sua graça. Que nós saibamos atuar a partir da sua ternura, de sua bondade e da sua verdade. É viver com responsabilidade, sabem? Cada dia, cada segundo, cada minuto. Viva com responsabilidade a tua liberdade de filhos e filhas. Obedeça.
obedeça ao Pai. O filho sabe obedecer ao Pai. Diante de um mundo que prescinde de Deus, sabem? Jesus faz uma proposta como primeira petição, como ideal supremo do discípulo, o desejo da glória de Deus. Sim, o primeiro pedido que Jesus faz no Pai Nosso, glória a Deus, diz: santificado seja o teu nome. Esta é a primeira petição orientada na linha profética que situa Deus acima de tudo. Santificado seja o teu nome significa exaltar a majestade que se proclama na sua glória. Diante deste nosso mundo, onde predomina o ódio, a crueldade, a injustiça, Jesus pede que se instaure o seu reino, o reino de Deus. E qual é o reino de Deus? Reino de justiça, de amor e de paz. E Jesus recorre nesta petição o tema-chave da sua mensagem, o reino de Deus, que finalizará no céu. Vós, portanto, rezai assim: Pai nosso, Pai nosso, Paizinho do céu, Pai nosso que estais nos céus. É um convite, meus queridos irmãos, a estabelecer uma relação de confiança, uma relação de intimidade, de uma dimensão comunitária. Quando estamos na igreja, todos juntos, devemos dizer: Senhor, aqui estão os teus filhos, somos os teus filhos. E percebam que às vezes existem bancos vazios. É a ausência dos irmãos, é a ausência dos filhos. A partir desta dimensão do Pai Nosso que estais nos céus, cada um de nós somos chamados a construir espaços de oração que refletam o compromisso de construir o reino de Deus, onde Deus é Pai. Vou repetir: onde Deus é Pai de todos, todos somos filhos e filhas. Todos somos irmãos e irmãs que vivemos na mesma comunidade, na mesma fraternidade. Pode ser que alguém não fale a nossa língua, pode ser que alguém não tenha a nossa cultura, mas ele é o nosso irmão. Foi Deus quem o criou. Pai Nosso. Esta oração, ou esta pequena oração, essas duas palavras, Pai Nosso, querem enfatizar uma nova relação de cristãos. A relação dos cristãos com Deus, que não é somente individual, e muito menos individualista, mas é sobretudo comunitária. Somos filhos, somos cidadãos do reino, os que se dirigem ao Pai, que é seu Rei. Chamar a Deus de Pai, de Paizinho, é algo insólito. Nós já estamos acostumados. Mas é algo imaginável, que expressa a máxima confiança, a máxima proximidade, a máxima ternura, o máximo afeto. Jesus quer nos dizer que Deus é nosso Pai, que está sempre ao nosso lado, cheio de cuidados, de ternura para com cada um de nós, seus filhos e filhas.
com a palavra Pai, abre-se um mundo novo nas relações com Deus para com os homens. A relação de Deus para com os homens. A vida cristã está banhada de alegria, porque sabemos que somos filhos e filhas de Deus. Independente da tua situação, independente do teu modo de viver. Pensa, medita. Meu Senhor e meu Deus, obrigado por ter nos enviado teu Filho. Ele nos ensina a nos comunicar contigo como Pai. Ele nos ensina a nos reconhecermos como irmãos. Que eu não julgue, que eu não condene nenhum comportamento do meu irmão, ao contrário, que eu faça tudo possível para amá-lo, para corrigi-lo na fraternidade, na humildade, na simplicidade. Que eu faça tudo possível para ganhá-lo para ti, ó Pai. Tu és um Pai amoroso, presente. Tu não és padrasto. Tu não és padrasto. Tu és um Pai. Somos teus. Queremos estar sempre contigo, Senhor. Perdoa se em nossas orações nos esquecemos que o Senhor também é Pai de todos. Dos abandonados, dos tristes, dos que perderam a esperança, dos que perderam o sentido da vida e o amor pela vida. Das pessoas que estão em depressão, às vezes na loucura da vida, até pensaram ou pensam tirar sua própria vida. Às vezes na cegueira, ó Pai, pensando tirar a vida dos outros, sem saber que estão tirando a vida dos irmãos. Queremos construir o teu reino. Dai-nos força, Senhor, para construir o teu reino aqui e agora. Ilumina, ou iluminai as nossas vidas, que sejam orientadas pela tua palavra, para fazer a tua e não a nossa vontade, a tua vontade, ó Pai. Neste mundo que nos apresentam tantos antivalores, que nós tenhamos coragem de não cair na tentação do materialismo, na tentação do egoísmo, na tentação da vanglória, para ao deixarmos este mundo lindo e maravilhoso que o Senhor criou para nós, quantas coisas lindas e maravilhosas já vimos, já admiramos, e tudo é obra tua, mas um dia deixaremos este mundo para ir a concretizar o nosso desejo de te ver e de te encontrar no reino, o reino onde já estão muitos irmãos, onde com certeza o banquete já está preparado para cada um de nós. Te amamos, Pai, e queremos viver sempre te amando, amando os nossos irmãos. Que sejamos companheiros, que compartilhemos o pão com quem ainda está a caminho. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O auxílio nos vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre ti, meu irmão, minha irmã, que sintonizou esta rádio para meditar a palavra. Desça sobre teus pensamentos, teus sentimentos, sobre tuas ações, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado.